Bem-vindos ao Destilado Literário. Toda vida conta uma história, e algumas são tão fascinantes que merecem ser lidas, analisadas e, é claro, destiladas. Nesta playlist vamos explorar trajetórias inspiradoras, polêmicas e transformadoras de grandes figuras, escritores visionários e personalidades que marcaram épocas. Cada episódio traz reflexões sobre seus desafios, conquistas e o impacto que deixaram no mundo. Afinal, entender a jornada de alguém é também uma forma de nos conhecermos melhor. Então, prepare-se para mergulhar nessas vidas extraordinárias e descobrir as histórias por trás das histórias. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, na ilha de Córcega, e tornou-se um dos líderes mais influentes da história moderna. Brilhante estrategista militar, destacou-se nas campanhas revolucionárias francesas e, em 1799, tomou o poder por meio de um golpe político, tornando-se primeiro cônsul da França. Em 1804, coroou-se imperador, centralizando o Estado e promovendo reformas que modernizaram o país, o Código Napoleônico, a reorganização administrativa e o fortalecimento da educação. Ao mesmo tempo, expandiu seu império por quase toda a Europa, conquistando e redesenhando fronteiras com um exército disciplinado e uma mente calculista. Seu poder começou a ruir após a desastrosa campanha na Rússia em 1812. Derrotado em 1814, foi exilado na ilha de Elba, de onde fugiu para retomar o trono durante o breve período dos 100 dias. Mas, após a derrota definitiva em Waterloo, 1815, foi enviado para o exílio em Santa Helena, onde viveu até sua morte, em 1821. Mesmo após a queda, sua influência permanece. Napoleão deixou um legado político, jurídico e simbólico que moldou a Europa moderna, a figura do homem que acreditou poder transformar o destino pela força da vontade. Esta é a história de um homem que acreditou ser o destino, da ascensão ao exílio, do poder absoluto ao silêncio final, o mito, o homem e o crepúsculo. Antes de ser um imperador, Napoleão Bonaparte foi um intérprete do caos. Steven England o descreve como o homem que percebeu que, no vácuo deixado pela Revolução Francesa, havia algo mais valioso que o trono, a narrativa do poder. Sua biografia política não se concentra apenas nas batalhas ou tratados, mas na metamorfose de um jovem corso em símbolo universal. Napoleão, segundo England, é o primeiro governante verdadeiramente moderno, alguém que compreendeu que governar não é apenas conduzir exércitos, mas controlar o significado das palavras. Ele criou uma nova gramática da autoridade. Transformou nação em um sentimento coletivo, glória em sinônimo de identidade e França em um espelho de si mesmo. England vê Napoleão como um dramaturgo da política. Ele encenava a disciplina, a frieza e a fé na própria missão como um ator consciente do público que o observava, da praça até o parlamento. Essa teatralidade, longe de ser farsa, era o cimento do império. Napoleão falava a alma do povo, e o povo acreditava ouvir a voz da história. Mas o autor também expõe as sombras dessa genialidade. Por trás da energia incansável havia um homem inquieto, incapaz de conviver com o silêncio. Ele buscava glória como quem busca ar, um impulso quase fisiológico. England compara um arquiteto que constrói catedrais de poder, mas não sabe morar dentro delas. O trono o isolava, e cada vitória o deixava mais refém da própria imagem. A partir desse ponto, o livro revela um paradoxo central. Napoleão, que começou libertando a Europa das velhas monarquias, termina criando um sistema de poder tão absoluto quanto os que destruiu. A liberdade virou disciplina, o ideal virou ordem, e o homem, transformado em mito, perdeu o direito à humanidade. No final da análise de England, resta uma frase que ecoa como profecia. Quem transforma a história em espelho acaba prisioneiro do próprio reflexo. E é exatamente isso que veremos quando o imperador é forçado a olhar para si mesmo em uma ilha cercada de silêncio. Norman Mackenzie, em Napoleão, A Fuga de Elba, inicia o relato quando o brilho da glória já se dissolveu em cansaço. O ano é 1814. A França o abandona, os aliados o cercam, e o imperador, que um dia governou quase toda a Europa, é enviado para a pequena ilha de Elba, um pedaço de terra onde o eco do passado soa mais alto que o presente. Mackenzie não pinta um Napoleão derrotado, mas um homem em suspenso, entre a queda e a reinvenção. Elba é descrita como um microcosmo do império. Ele continua criando leis, reformando portos, ordenando estradas, como se ainda governasse o mundo. Mas tudo ali é reduzido. O palácio é modesto, os súditos,
poucos, e o horizonte, estreito. A ilha é o laboratório da sua introspecção e, ao mesmo tempo, o palco de sua teimosia. O autor mergulha no cotidiano do exilado. Napoleão passeia à beira-mar, calcula distâncias, observa navios ingleses com olhar de estrategista. Os relatórios o mostram ainda racional, mas inquieto. Cada carta enviada é um movimento de xadrez. Mackenzie descreve como, mesmo isolado, ele mantém uma rede secreta de mensageiros e informantes. O exílio torna-se uma espécie de teatro da vigilância. Napoleão administra, espiona, planeja. Ele não sabe viver fora do jogo. E o jogo começa a mudar. Na França, o retorno dos Bourbons gera frustração e nostalgia. O povo sente falta da energia napoleônica, e essa saudade é o combustível da sua decisão. Mackenzie chama esse momento de a hora do instinto. O imperador entende que o mito ainda respira. Então, prepara o impossível. Em fevereiro de 1815, sob disfarce e silêncio, ele embarca no pequeno navio Inconstant com pouco mais de 1.000 homens. Durante a travessia, o mar é símbolo e metáfora. O imperador cruza não apenas o Mediterrâneo, mas o limiar entre a derrota e a lenda. O desembarque no Golfo Juan é descrito como uma ressurreição sem cerimônia. Napoleão pisa em terra e pronuncia a frase que reabre o teatro da história. Daqui até Paris, cada passo será uma vitória. A marcha conhecida como o Voo da Águia é uma sequência de milagres seculares. Ele não luta, convence. Em Grenoble, soldados enviados para capturá-lo se ajoelham diante dele. Soldados reconhecem seu imperador, pergunta, abrindo o peito. Ninguém atira. A multidão o segue, e a lenda volta a respirar. Mackenzie escreve que esse momento foi menos uma conquista política e mais um fenômeno psicológico. Napoleão voltou a existir porque ninguém conseguiu suportar o vazio que sua ausência deixará. Mas o retorno traz em si o germe da tragédia. O brilho de Elba reacende apenas para iluminar o caminho até Waterloo. O livro encerra com uma frase amarga. Napoleão preferiu a grandeza arriscada à segurança sem glória. E nessa escolha, tornou-se eterno e condenado. Jean-Paul Berthaud, em A Queda de Napoleão, nos conduz ao último ato, os 3 dias finais de um império que parecia eterno. O cenário é Paris, junho de 1815. O imperador retorna após Waterloo. As ruas o saúdam por costume, os jornais ainda publicam boletins de vitórias passadas, mas o mito já sangra. Berthaud abre a narrativa com o contraste entre o ruído e o silêncio. A cidade festeja, acreditando em comunicados oficiais que ainda falam de Ligny e Quatre-Bras, enquanto o exército se dissolve em fuga. O imperador chega exausto, o corpo abatido e a mente saturada. Ele sabe que perdeu mais do que uma batalha, perdeu o enredo de sua própria história. O livro acompanha as últimas tentativas de Napoleão de reverter o inevitável. Ele discute com ministros, propõe um novo governo, sonha com uma ditadura de salvação pública, mas encontra apenas cansaço. A Câmara dos Deputados, antes reverente, agora o encara como obstáculo. Os velhos companheiros, Fouché, Cambacérès, Lafayette, já pensam na França pós-Napoleão. O império virou memória antes mesmo de cair. Berthaud descreve o ambiente com realismo sufocante. A sala abafada, o cheiro de tinta fresca nas proclamações, o rosto do imperador alternando entre raiva e lucidez. Ele tenta apelar à emoção nacional, mas a França quer descanso, não glória. No dia 22 de junho, ele assina a abdicação em favor do filho, o pequeno Napoleão II. Um gesto simbólico, quase teatral, como se dissesse a história, a peça continua, mesmo sem mim. Berthaud não trata esse momento como simples derrota, mas como a purificação do mito. Ao abdicar, Napoleão retorna à condição de homem, e é justamente isso que o eterniza. Sua grandeza se torna trágica, e por isso, imortal. O livro encerra com um retrato quase silencioso, o imperador sentado diante da janela, observando o céu de Paris, compreendendo que o poder é apenas uma forma passageira de sonho. A glória se desfez, mas o homem restou, e foi ele, não o mito, quem sobreviveu. Englund nos mostrou o arquiteto da grandeza. Mackenzie, o fugitivo que tentou reconstruí-la. Berthaud, o homem que a viu ruir. 3 olhares, um destino, a busca pela permanência em um mundo que só conhece o movimento. Napoleão atravessou a história como um cometa, iluminando o céu e queimando-se no próprio brilho.
E, ao fim, talvez tenha compreendido que a verdadeira imortalidade não está em governar o mundo, mas em ser lembrado como parte dele. O império terminou, mas o mito continua, porque alguns homens são feitos de tempo. Se você gosta de histórias assim, onde a história se mistura com a alma humana, deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Boa leitura!